Olá, pessoal, bom dia. Bom dia. Eu estou só aguardando um pouquinho aqui para eu poder compartilhar os slides com vocês. Então, gente, lembrando, qual o nosso conteúdo desse mês? Digam aí. Para saber se estão afiados em literatura. Do modernismo. Sim. Falta só uma especificação. Qual é? A gente tá onde? Na Segunda geração. Isso mesmo, segunda geração, prosa. Mês passado a gente estudou a poesia, não é isso? E aí os grandes nomes da poesia, obviamente, que nós já conseguimos aqui identificar. E agora eu vou só compartilhar aqui o slide com vocês, tá bem? Deixa eu só maximizar aqui. Prontinho. Então, gente, assim, primeiramente, bom dia, novamente. Essa é a nossa aula de número 28. E a continuação da segunda geração do modernismo no Brasil. Agora, a prosa. Lembrando, gente, que o contexto histórico, tá, desse conteúdo, dessa segunda geração, é o mesmo que da poesia, tá? Então, assim, eu tenho a poesia e tenho a prosa, estão acontecendo simultaneamente. É óbvio que nós vamos ter alguns escritores que vão se identificar e vão escrever em poesia, como a gente já falou aqui, de Cecília Meirelles, do Drummond, o Vinícius. Mas eu tenho também outros que escolheram o romance, escolheram a prosa para fazer a sua arte literária. Vamos relembrar quem são os nomes da prosa? Eu falei isso na terça-feira. Vamos tentar lembrar. Vou começar aqui. Raquel de Queiroz, lembra que eu já falei? Alguém pode me dizer quem é um outro representante, um outro escritor da segunda geração no quesito prosa? Graciliano Ramos. Graciliano Ramos, muito bem. Quem mais? Érico Veríssimo. Érico Veríssimo, né? Que vai trazer o Rio Grande do Sul aí pra gente. Quem mais? A gente tem uma obra muito conhecida que é Menino de Engenho, que é do escritor José Lins do Rego, que vai contar como eram os engenhos, né? Como aqui no Nordeste a cana-de-açúcar enriqueceu muitos fazendeiros que viviam disso, assim como a gente tinha lá em São Paulo, a gente tinha São Paulo e Rio de Janeiro, a gente tinha muita a forte influência da economia por meio da questão cafeeira, né? O plantio, a colheita do café, até a quebra da Bolsa de Valores, né? Aí depois decaiu tudo. Mas o fato é que a gente vai ter Raquel de Queiroz. Gente, tomem nota. Isso aqui é importante, tá? Cai muito esse conteúdo no Enem, nos vestibulares como um todo. Então, vamos lá lembrar. A gente tem o quê? A gente tem a Raquel de Queiroz. Vamos começar com ela, né? A gente tem o Graciliano Ramos. A gente tem o José Lins do Rego, que é a obra mais famosa dele é Menino de Engenho. A gente também tem o Jorge Amado, que eu vou já falar sobre ele, que vai trazer o retrato da Bahia para a sua literatura, e o Érico Veríssimo. Você pode colocar entre parênteses assim, gente, anota, é uma nota assim, você põe a Raquel de Queiroz, coloca Nordeste, aí põe Graciliano Ramos, entre parênteses na frente, Nordeste, José Lins do Rego, você fala Nordeste, Jorge Amado, coloca assim especificamente Bahia, tá? Que aí fica mais fácil lembrar da obra que a gente vai falar dele mais na frente, que é Capitães da Areia. Salvador, né? E o Érico Veríssimo você põe entre parênteses Sul. Então, assim, eu vou sair daquele eixo São Paulo, Rio de Janeiro, sobretudo Rio de Janeiro, que eu tinha desde o realismo, desde o romantismo. O Rio de Janeiro era o centro das atenções literárias, é o palco, o pano de fundo das ações. Só tinha uma obra lá, né? Que era o sertanejo e o gaúcho, perdão, o gaúcho do José de Alencar, que ele vai representar ali o gaúcho. Alguns dizem até que é um pseudo-gaúcho, né? Já que ele não era gaúcho, o José de Alencar. E ninguém melhor do que alguém que seja próprio, natural daquela terra para falar sobre ela. Então, gente, está indo muito rápido, estão situando já. Quem está por aqui hoje tá indo rápido, tá dando para. Eu estou só fazendo uma retrospectiva do que a gente falou na aula passada, tá bom? Citei os nomes, citei as regiões às quais eles vão expressar, tá bem? E aí a gente vai lembrar qual o período que estava acontecendo tudo isso. Lembra lá, de 1930 a 1945. Esse é o período que vai acontecer a segunda geração, seja na poesia ou na prosa. O que vai diferenciar a poesia de prosa é porque a gente vai separar quem são aqueles que vão escrever em poesia, para ficar mais didático. Imagina se eu trouxesse aqui Carlos Drummond de Andrade, daqui a pouco já jogasse Graciliano Ramos. Você ia ficar, oxi, um é poesia, o outro é prosa. Isso ia gerar um conflito e uma confusão na tua cabeça. Então, por isso que
de forma mais didática, mais coerente, a gente separa poesia, estudamos poesia. É por isso, pessoal, que nós estamos aqui mesclando, ó, veja só. Só para vocês terem uma ideia, aqui no livro 5 de vocês, Modernismo 2, poesia, Modernismo 5, poesia. A gente já trabalhou essas obras. No livro, deixa eu só... assim, todas as minhas aulas eu tomo como base, ó, no livro 6, o livro de vocês. Aqui no livro de vocês, a gente está o quê? A segunda geração, prosa. A gente está no livro 6, a partir da página 40. Então, assim, às vezes eu uso até 2 livros no mesmo mês, assim, porque aí eu vou organizando aquilo de uma forma que fique coerente, para ficar mais fácil de aprender. Então, gente, é o mesmo contexto histórico da poesia. A gente tem o quê? Uma poesia já mais de denúncia social mesmo, tá? E a gente vai chamar esse período também de romance de 30. Tu pode encontrar uma questão lá da UPE, lá da UEMA, lá da FUVEST, com a nomenclatura romance de 30. No romance de 30, a escritora Raquel de Queiroz aborda a temática da seca, um flagelo que ameaçou boa parte do Nordeste brasileiro. Opa! Isso aqui pode até usar no Enem, se tu quiser, na redação. Então, assim, tu já imagina se fosse crise hídrica. Eita, nós. Então, assim, tu pode lançar entender dessa forma também como romances de 30. Então, a gente tem o quê? Quebra da bolsa de valores, né? Lembra que eu falei daquela questão da oligarquia cafeira? Que tinha muita gente rica aqui por conta da produção do café, com o crack, né? A quebra da bolsa de valores, isso vai cair por terra, porque eu não tenho mais quem compre. Então, eu tenho uma demanda muito grande, eu estou produzindo muito, mas eu não tenho pessoas, não tenho clientes para comprar, em outras palavras. O que vai acontecer? O pessoal vai tacar fogo no café. Poderia ter doado esse café, mas não, tacaram fogo no café, que achei um absurdo. Mas tudo bem, então, essa queda. Imagina como é que estava a economia, imagina o declínio desse negócio, né? Se tem a principal fonte assim, de enriquecimento do país cai, tá em declínio, tem que queimar porque não tem quem compre. Tu imagina a situação que ficou lá financeiramente falando aqui no Brasil. Pessoal, vocês estão muito calados, estão dormindo, né? Opa, bom de olhar o bate-papo aqui. Marina ligou? Não, deixa eu ver se tua câmera ligou. Deixa eu me ver. Ligou, arrasou. Gente, Paloma, tô vendo você, meu Deus, que emoção que eu tô tendo. Que emoção. Fiquem aí, tá? Me façam companhia. Eu adorei, gente, que emoção. Vocês estão de farda, Maria Eduarda. Gente, adorei vocês de farda. Oh, que orgulho. Tô me sentindo já assim. Fiquem aí, tá? Fique com essa câmera ligada, que eu tô amando. Então, gente, o que mais que a gente tem aí? A gente tem também o Getúlio Vargas, porque no cenário político, e é claro que a gente não pode desmembrar essas questões políticas da literatura. Por que não? Porque assim, o que é a fonte de inspiração para tu escrever algo? É aquilo que tu vivencia. Então, se tu tem no governo do teu país um governante, que é o Getúlio Vargas, que vai propor uma ditadura, que é a ditadura militar, que é um período bem conturbado para a história, e que, sobretudo, no quesito da arte, que a gente vai ter censura. Então, tu imagina, se proíbe alguém de escrever uma coisa, ou se proíbe alguém de ler algo, o que a pessoa vai querer fazer? Vai querer ler. Né? Muitos livros aí que foram... O próprio Jorge Amado, eu não sou muito fã da literatura dele, estou aqui não para julgá-lo como escritor, se ele é bom ou se é ruim, mas para expressar o que pode ser relevante no vestibular, no quesito Jorge Amado. Teve obras dele aí que foi queimada em praça pública, né? Por ser julgada aí como uma obra que era uma afronta aos bons costumes. Não vou julgar se a obra é boa ou ruim, porque não cabe a mim, tá bom? Eu vou trabalhar no quesito assim, o que é que isso aqui pode, o que é que o vestibular pode olhar nisso aqui e pode cobrar, mais nesse sentido. Então, assim, esses escritores tomem nota, tá? Sobre isso, tomem nota aí. Eles também são conhecidos como escritores neorrealistas. Neorrealista, aí você lembra, poxa, já ouvi falar nesse nomezinho bonito, realista. Realista lembra de quê? De realismo. Realismo, escola literária do final ali do século XIX. Lembrando, quem era o grande nome do realismo no Brasil? Quem? Machado de Assis. Machado de Assis. Machado de Assis. Aí eu lembro, opa, neorrealistas, por quê? Porque remete, eles vão trazer esses escritores aqui, a Raquel Gracilianos, o José Lins, o Jorge Amado, o Érico, eles vão trazer cenários mais realistas. Você lê a obra e você consegue quase se transportar para aquilo ali. Tu consegue, lá na obra 15, tu consegue sentir, sabe quando o menino tá chorando com fome, é que te incomoda.
sabe? E a Cordulina, ó, o menino tá lá com fome. Mãe, tô com fome, tô com fome. E eles estão dormindo no chão, no relento. Porque, assim, estão fugindo da seca, sair lá, estão desempregados, estão tentando conseguir uma passagem lá em Fortaleza. Então, esse percurso que é muito longo, o menino tá chorando com fome, e é a noitinha já, e todo mundo com a barriga roncando. Isso nos incomoda, isso nos inquieta, de tal forma que a gente consegue sentir aquela amargura. E aí o homem pega uma rede que ele tinha, porque ele não tinha dinheiro, ele pega o que ele tem para trocar, é um escambau, uma troca, ele pega uma rede dele para trocar com comida, ele chega com um punhado de rapadura e farinha, e esse povo avança nessa sacola para comer assim com força, porque a fome é algo gritante. Então a literatura tem esse poder de trazer-nos para a realidade. Por isso, obviamente, nós vamos chamá-los também de escritores neorrealista, puxa uma setinha, faz um coraçãozinho, circula, eles estão realista e coloca aí, aborda questões, retrata a questão realista, da realidade vivida por esses personagens, tá bem? Então, assim, eu vou lembrar muito do naturalismo também, porque, assim, eu vou ter a obra, o Graciliano Ramos, ele vai trazer lá na obra Vidas Secas esse retrato da vida bem natural, aquele homem que está naquele cenário que ele convive com poucas pessoas que têm o dom da palavra, o domínio da palavra, e ele se torna totalmente introspectivo, é uma mudez introspectiva, ele pensa, porém não consegue externar, não consegue falar, se expressar, porque aquilo é muito forte para ele. Opa, Marcos também ligou a câmera, muito bem, gente. Então, gente, vamos pensar aqui, ó. Por isso que quando tu vê lá numa prova, no enunciado, uma questão, nomes neorrealista, não se assuste. Poxa, quem são esses neorrealistas? Eu só lembro do realismo do Machado de Assis, né, no Brasil, e lá em essa de Queiroz em Portugal. Tu vai lembrar, se é neo, é novo. Então, quem são esses novos realistas? São esses da segunda geração do modernismo no Brasil, que eu já citei, que vocês têm que aprender mesmo, isso aqui não é decorar, não. Vai lembrar Raquel de Queiroz, Graciliano Ramos, José Lins do Rego, Jorge Amado e Érico Veríssimo. Lembrem desses nomes que isso aí já vai fazer uma grande diferença para você. Outra coisa que tu tem que lembrar também, quando eu falo o que Machado de Assis fazia no realismo, fazia a análise psicológica das personagens. Se eu tenho um neorrealismo, o que eles vão fazer também? Eles vão fazer essa análise psicológica. A Raquel de Queiroz vai analisar psicologicamente isso. Tem uma personagem lá que a obra, o 15, ela tem 2 núcleos, tem um núcleo da Conceição, e tem essa análise psicológica de uma mulher que assim, no período em que as mulheres tinham que casar muito cedo, a mulher que não casa, né, que é a professora Conceição, ela não casa porque ela é apaixonada pelo primo, mas o primo é mulherengo, e ela começa a fazer a gente começa a fazer essa análise psicológica do comportamento dela. Aí eu vou ter também lá em Graciliano Ramos o Fabiano, e a gente, por mais que o Fabiano seja uma personagem pobre, sofrido, com fome, que nunca foi para a escola, o Graciliano faz uma análise psicológica extremamente crítica nesse personagem, que embora ele não disfosse de nenhum recurso financeiro intelectual, ainda assim ele tinha organizações intelectuais aqui na cabeça, mas ele não conseguia externar. Pronto, então assim, e detalhe, outra coisa curiosa, a maioria dessa galerinha aí foi presa, tá? Só a título de curiosidade, porque a gente tava na ditadura, né? Então assim, se eu vou falar de algo, vou enfiar o dedinho lá na ferida da sociedade, eu vou falar assim, ó, isso aqui tá acontecendo. É claro que, se a gente tá vendo a ditadura, é claro que isso vai ser proibido, isso vai gerar um desconforto aí governamental. Esse povo que tá com muita ideia, vamos botar na cadeia, que é para, né, para cortar as asinhas para parar de falar. Então, é isso, gente. Então, aqui, pessoal, eu vou... não se preocupe que a gente vai trabalhar cada autor desse de uma forma mais minuciosa, tá? Aqui é uma apresentação para a gente chegar... Sabe quando você chegou de viagem? Você chegou, seu avião tá aqui e tal, aí tu vai chegar aqui no aeroporto, tu tem que primeiro conhecer... Você vai pegar um mapa, saber quais são os locais turísticos da cidade, qual local é mais perigoso, qual local é melhor, onde é que tem um bom hotel e tal, você vai pegar um Uber. Você tem que se situar antes de chegar naquela região. Então, a gente está acabando de chegar aqui na prosa, na segunda geração do modernismo, no Brasil, na prosa, e eu tenho que conhecer o cenário da cidade que eu vou habitar por uns tempos. É assim que a gente vai, essa metáfora que a gente vai entender. Então, a gente chegou aqui, quem são nossos vizinhos aqui, que é Raquel, Graciliano, Joselinho, Jorge Amado e Érico. São meus vizinhos aqui. Tá? E aí eu vou conhecer agora, vou para um bairro chamado Bahia, chamado Salvador. E aí eu vou lembrar do Jorge Amado, que vai ser o vizinho lá desse bairro, e ele é um recordista de vendas no Brasil. Veja só, gente, os críticos literários, eles são anti-best-seller. O que é um best-seller? É aquela pessoa que vende muito.
Ele escreve um livro e esse livro vende muito, esse livro é traduzido para muitas línguas e tal, e ele vende muito. Tem críticos literários que não gostam desses best-sellers porque diz que eles são panfletistas, que eles escrevem não só por inspiração, mas pensando em escrever o que a pessoa quer ler. Enfim, isso aí é mais para a parte dos literatos mesmo, da minha graduação, assim, que a gente tinha muito isso. Eu não tenho esse preconceito, não, porque eu acho que se alguém quer ler algo, o que nada o impede, né? O Brasil já é um país em que as pessoas leem tão pouco, então que bom que querem ler, né? Mas eu sou muito, assim, eu vejo muito pela questão da qualidade da leitura. Eu não gosto de ler qualquer coisa. Eu acho que o nosso cérebro, ele tem essa capacidade muito forte de absorver conhecimento. Quanto mais lê, mais a gente absorve informações. Então, eu sou muito seletiva. Esse livro aqui eu acabei de comprar, gente, ó. Educação para a Integridade, um livro maravilhoso da Inês Augusto Borges, e aí eu comecei a ler. E eu não sei, eu demoro para ler, porque eu só sei ler anotando as coisas, que é para não esquecer nunca mais. Daqui a 50, 70 anos eu vou lembrar do que eu li. Porque eu gosto de anotar tudo, fazer meu próprio mapa mental das coisas. E, gente, isso funciona demais, não tem noção. Eu não esqueço nunca mais o que eu leio. Então, assim, gente, o que acontece? Os textos do Jorge, olha a intimidade, né, do Jorge, traçam o verdadeiro painel do Brasil, especialmente o povo baiano. Ele vai retratar os costumes, é como se fosse o folclore, sabe? Não o folclorezinho do Saci Pererê, mas o folclore no sentido de costumes, de caricaturas dessas pessoas. A linguagem é simples, tá? Próximo do falar do povo, então eu tenho um coloquialismo, eu tenho uma gramática simples ali. As constantes preocupações com tradições e costumes, unidade, o bom humor, né? Fizeram dele um dos escritores aí bem conhecidos. Então, assim, ele é muito conhecido também, gente, porque tem a questão de muitas, como eu falei na aula passada, muitas de suas obras são adaptadas para a TV, foram adaptadas para a TV, e aí isso fez com que popularizasse ainda mais a escrita do Jorge, tá? Jorge. Pessoal, então assim, eu fiz uma breve apresentação dessas personagens, tá? E aí eu queria falar um pouquinho, só voltando aqui, só o Jorge, antes de eu adentrar o 15. Jorge Amado, o que eu tenho aqui? Ele tem duas fases, né? Duas fases, coloque aí, tá? Tome nota aí no caderno de vocês. Põe assim, Jorge Amado, e ele vai ter duas fases. A primeira fase dele é a fase mais panfletária. Sabe quando tu tá produzindo uma redação, que aí tu começa a fazer o velho encher linguiça, sabe? Tu começa a falar, praticamente fazer a propaganda. Tu vai falar de uma escola, tu vai falar que a escola tem um pátio, que ela tem 10 salas. Assim, encher linguiça, assim, numa redação, assim como na oralidade, a gente tem que ser prático. Não precisa tu ir lá pro pátio do colégio para tu dizer que o colégio adota uma educação tradicional ou adota uma educação renovada, um exemplo. Tu vai, essa panfletária é como se você quisesse, sabe, é por isso que o Jorge tem aquela crítica, né, de falar muito o que o povo quer escrever muito o que o povo quer ler, sabe, muito isso. E aí essa fase panfletária também vai ser uma fase politizada, porque se ele está vivendo um período de censura, e aí as coisas são muito, digamos assim, na censura havia coisas que não eram consideradas como importantes para serem lidas, como então aquele receio da escandalização da sociedade. E aí o que o Jorge Amado faz? Ele vai bater bem de frente com isso, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer ele vai questionar muita coisa, ele vai colocar cenas, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui da segunda fase. Essa aqui é a primeira fase, tu põe assim, panfletária, politizada, segunda fase. Nessa segunda fase, tu vai escrever o nome assim, crônica de costumes. Certo? Primeira fase, panfletária, politizada, que é a fase que está naquela rebeldia. Aí, segunda fase aqui vai ser uma fase de crônica de costumes. Só que nessa crônica de costumes, que ele vai mostrar um pouco desse retrato da Bahia, é onde ele vai trazer, assim, coisas que a gente vai ficar... Gente, vai ser um susto. Se hoje ainda causa impacto, imagina naquela época. Olha só o nome das obras dele. Tu vai pegar e colocar assim. Segunda fase, crônica de costumes. Aí tu vai puxar 3 setazinhas, aí tu vai colocar Dona Flor e seus 2 maridos são os nomes das obras dele, tá? Dona Flor e seus 2 maridos, Gabriela, Cravo e Canela e Tieta. Essas 3 obras. Antes disso, eu quero que tu bote aqui, lá em cima, onde eu tenho essa fase mais panfletária, tu puxa uma seta que vai escrever assim, Capitães da Areia. Capitães da Areia. Aí, nessa Capitães da Areia, tu vai puxar outra seta, tu vai escrever assim, Jovens Marginalizados. Tá bom? Que aí quando a gente chegar nessa aula eu vou falar, gente, lembra que eu falei da obra Capitães da Areia, que o Jorge Amado, né, tratou dos jovens marginalizados, meninos de rua, em outras palavras. Quem são os Capitães da Areia? São os meninos de rua, tá?
Então, assim, ó, pronto, deixa eu dar um tempinho para vocês anotarem. Vou repetindo, tá? Eu tenho aqui, primeira fase, panfletária, tal, politizada. A gente vai colocar Capitães da Areia, jovens marginalizados. Segunda fase, crônica de costumes. Vai pôr quem? Dona Flor e seus dois maridos. Gabriela, Cravo e Canela e Tieta. Gente, o que a gente está observando que tem em comum aí? Nomes de mulheres nessa segunda fase aí de crônica de costumes. Olha só. Dona Flor e seus dois maridos. Gente, tu parou para ó, reflete. Dona Flor é o que é a mulher, a Dona Flor. E seus dois maridos. Isso causou um alvoroço terrível. Porque, assim, é totalmente, digamos assim, indecente, né, gente? Eu acho totalmente indecente uma pessoa ser casada com uma mulher ser casada com dois maridos ou um marido ser casado com duas mulheres. A ordem não altera, para mim, não altera o resultado. Eu acho terrível, terrível. Isso aí eu acho que é uma quebra mesmo de valores, na minha opinião. Eu acho que é onde a humanidade começa a desandar mesmo, sabe? É por isso que tá aí um monte de doença sexualmente transmissíveis. É porque como o negócio começa a desandar, que é uma coisa terrível. E a gente não pode fechar os olhos a isso mesmo, né? Porque, enfim. Então, assim, essa obra, ele vai pegar... são observações, são retratos ali que o Jorge Amado, ele observou ali, que estava ali na sociedade, ele vai observar isso e ele vai levar para a loja. Que horror, Marcos Rosa. Terrível, né? Enfim. Então, assim, ele vai observar isso, esses comportamentos. Ali tem uma Dona Flor que tem os dois maridos dela ali, e a sociedade, e ele vai trazer isso para a literatura dele. A Gabriela, que é um personagem que finge ser inocente, mas é totalmente voltada para questões mais sexuais. Então, assim, o Jorge Amado, ele é muito apelativo, gente. Por isso que tem muitos que dizem, ele é um best-seller, mas, assim, por que ele é um best-seller? Por que ele vende muito? Porque ele apela muito para a questão do erotismo, da sexualidade, da sensualidade feminina. Tieta. E aí, assim, ele vai... tanto Dona Flor, presta atenção, o que é? Na Globo, gente, tinha que ser a Globo, né? Tinha que ser quando essas coisas, a Globo transmitiu. Dona Flor e seus dois maridos, Gabriela e Tieta. E é lógico que quando eles compram os direitos autorais, eles têm a liberdade poética de recriar a cena, de fazer a cena do jeito que eles querem. Então, assim, o que é que a televisão quer? Audiência, porque a audiência vai gerar mais propagandas. Assim, imagina aquelas marcas assim super caras, de um carro muito caro, uma bebida, uma cerveja muito cara, um creme dental caro, tudo isso, gente, é muito caro. Fazer propaganda em horário nobre é muito caro. Quem mantém a TV são as propagandas. Então, assim, a propaganda, então, assim, é lógico se eles querem cenas que vão chamar muita atenção do público, ou seja, o pico de audiência vai estar lá em cima, as propagandas que vão ser transmitidas naquele horário vão ser as propagandas mais caras. A propaganda que passa meia-noite, 2 horas da manhã, é a propaganda mais barata, que quase ninguém assiste. Então, compreendendo esse raciocínio, né, aqui de a questão mais comercial da coisa. Então, assim, ele vai trazer isso, a gente vai ver, tem uma obra dele que a gente vai analisar, que chama Capitães da Areia, que é uma obra que vale a pena, assim, muito, muito interessante, porque, assim, ele vai... gente, assim, ele vai mostrar o cenário, como é que uma galera, um monte de menino, sabe, menino, assim, adolescente, de criança a adolescente, vivem sozinhos, gente, eles vivem sozinhos, a maioria estão órfãos de pai ou de mãe, ou sofrem da violência doméstica, enfim, eles vão morar lá num galpão, essa galera toda junta, e uns cuidando dos outros. Imagina como é que fica isso. Então, assim, ele vai retratar, ele vai denunciar essa galera, que são esses capitães da areia, e a gente vai conhecer esses meninos e ver, assim, como a realidade é interessante, né, que se a gente parar pra... Pois é, né? A gente vai ver assim como essa realidade de meninos de rua ainda hoje existe. Né? Isso não foi superado, isso não é só lá do romance, infelizmente. Então, assim, a gente vai por partes. Pessoal, deixa eu só me situar aqui, né, no nosso tempo. Pronto, beleza. Agora, vamos aqui para nossa querida Raquel de Queiroz, que é uma capa de um dos livros do 15, tá? Então, gente, falar mais um pouquinho sobre a Raquel de Queiroz, quem é essa mulher que foi a primeira mulher a ocupar uma cadeira na Academia Brasileira de Letras, lugar este ocupado até então apenas por homens. E aí a Raquel, ela vai ter esse espaço, né? Em 1977, ela vai ganhar esse reconhecimento. Ela também foi jornalista. Olha como as pessoas eram multifacetadas, né? Elas tinham várias profissões e hoje a gente se limita muito a uma coisa só, né? Ela era escritora, jornalista, romancista, cronista, tradutora e teatróloga. Hoje a gente está lutando para ter só uma profissão e fazer com êxito, né? Acho que a gente está limitando muito. Nós estamos nos limitando muito a fazer simplesmente só alguma coisa
ser bom só em uma coisa, né? Então, assim, isso é importante. Eu acho que naquela época, gente, que não tinha a tecnologia que tem hoje, não tinha Google, não tinha, sabe, a facilidade que a gente tem hoje de ter informações, uma pessoa ter tantas habilidades, assim, eu acho que não é só dom, viu? Não é dom, é técnica, é buscar. Tá, gente? Ah, fulano tem um dom, escreve bem porque tem um dom. Não. Fulano escreve bem, tô falando que 8 anos de produção de texto. A minha monografia foi sobre produção de texto. A minha monografia na UFP. Então, eu tô falando assim, não é dom, é técnica e esforço. Se todo dia, toda semana, tu faz 2 produções de texto, tu pode ter certeza que quando tu olhar para tua redação lá no início do ano, quando tu estiver em agosto ou setembro, tu mesmo já vai conseguir corrigir tua redação. Tu vai olhar quais são as competências e as habilidades que tu fez. Tu já vai ver que tua tese está coerente com a tua introdução, com o teu desenvolvimento, a conclusão. Tu vai se tornar tão bom que quando tu chegar assim no final do ano, tu já vai estar num 960, vai chegar no 1000. Então, sim, é técnica. Não acredito muito no dom. É óbvio, tem pessoas que aprendem, que tocam piano sem nunca ter assistido uma aula de música na vida. Isso é dom. Mas eu acredito que essas mesmas pessoas que nascem com esse dom, elas podem se tornar ainda melhor se elas aprenderem outras técnicas, pessoal? Então, gente, ela integrou os quadro de sócios efetivos da Academia Cearense de Letras. Seu primeiro romance é o 15 e é o primeiro e o mais famoso deles, né? Também tem um memorial de Maria Moura. Gente, curioso aqui, né, que Maria Moura é meu primeiro e meu último nome. Meu nome é Maria Aparecida Coelho de Moura. E toda vez que eu olho esse livro, eu falo, será que ela fez para mim? Que pessoa modesta, né? Foi transformada em minissérie para a televisão. Lembra que eu falei na aula passada que ela tinha um romance, né, que é o Memorial de Maria Moura, que ela tinha, a Globo ofereceu em dólar, né? Cash. Ela vendeu os direitos autorais para eles fazerem uma minissérie e ela foi resistindo até que eles pagaram muito bem e pagaram em dólar. Elas que vendeu. É o dinheiro, né, gente? O senhor do mundo aí. Então, aqui, gente, deixa eu só... O que eu faço aqui? Queria diminuir aqui, gente. Peraí, é melhor assim. Pronto, os personagens. Se você... Não sei se vai dar tempo de tomar a nota agora, senão depois você reassiste a aula e anota. Personagens mais importantes da obra, o 15. Conceição, a gente vai ter 2 núcleos, tá? Conceição é uma professora solteira de 22 anos, independente e culta. Gente, deixa eu só falar a informação aqui. Ela é solteira com 22 anos, isso é super normal hoje. Com 22 anos você está terminando sua graduação. 22, 23 anos você está terminando a sua graduação. Ainda tem especialização e tal, enfim. Aqui, gente, uma mulher com 22 anos de idade já era considerada uma mulher que estava passada da idade. Ai, que terrorista. Passou da idade de casar. Quase que virando para titia. Então, porque a sociedade nesse período casava muito cedo. Não, assim, superou um pouquinho, né? Do romantismo pro realismo, que as meninas casavam com 16 anos, 15, 16, 17 anos. Aqui já melhorou um pouquinho, mas nem tanto, tá? Então, ela tem 28 anos. Ela é independente e culta. Por que ela é independente? Porque ela tem uma profissão. Ela é professora, então ela recebe o seu próprio salário. Ela é culta, ela é professora, ela lê muito. Muito. A cena de Conceição, assim, a gente sempre encontra Conceição com um livro na mão. Então, suas leituras incluem livros sobre feminismo e socialismo, que já é um meio que sim, meio assim que por exemplo, eu não sou feminista de modo nenhum e nem sou socialista. Então, enfim, eu vou olhar a personagem com o meu olhar ali sem julgá-la. Pronto, é o que ela lê e eu coloquei aqui porque eu achei relevante. Para entender o que ela lê. Porque muito do que ela lê corresponde à sua personalidade enquanto personagem da obra. Perceberam a importância de colocar o que ela lê? Assim como lá no conto Missa do Galo, do Machado de Assis, que a personagem principal, o protagonista, ele estava lendo Os Três Mosqueteiros. Então, assim, é um livro de aventuras. E muito do que o personagem lê é importante para a gente conhecer o perfil dele. Lembrando que aqui eles são o quê? Neorrealistas, eles analisam o psicológico das personagens, assim como Machado fazia. Então, suas ideias são avançadas e fortes. Então, uma mulher que está aqui em 1930, com ideias de pensar, ideias mais avançadas sobre as coisas, a sociedade já ficava assim, ou os homens já ficavam assim, meu Deus do céu, que mulher, não, já causava um certo temor, e aí talvez seja por isso que ela estava o quê? Solteira, porque causava medo. Os maridos, os pretendentes aí tinham esse receio dessas mulheres. Isso hoje já foi superado, eu acho, não sei. E às vezes, não foi não. Tem Vicente. Quem é Vicente? Vicente é primo de Conceição, é o crush dela, sabe? Ele é o crush da Conceição, só que assim, eles não ficam juntos, porque muita coisa impede. Veja só.
O Vicente é um sertanejo e é bruto. A Conceição é intelectual. Então, assim, é opostos que não se complementam. Ele é muito trabalhador, ele tem suas qualidades, é um homem trabalhador, é um fazendeiro, mas ele é desconfiado com as pessoas da cidade. Ele acha assim que essas moças da cidade que lê muito não são moças para casar, porque podem ter ideias e podem ganhar asas. Então, assim, é água e vinho, não vai dar certo isso aí. É tanto que no final da obra, cada um fica no seu canto mesmo, Conceição decide ficar sozinha. Outra parte da história, agora essa parte aqui é a parte que eu considero mais importante da obra, que são os retirantes mesmo, que vão migrar de Quixadá. Anotem aí, o 15, 2 núcleos. Primeiro núcleo, Conceição e Vicente, pronto. Segundo núcleo, o que você vai anotar aí? Família de Chico Bento, mas não é Chico Bento lá do Maurício Ricardo, da Turma da Mônica, não. Aqui é Chico Bento, que é um vaqueiro, que é trabalhador protagonista da narrativa, o 15. Agora, essa parte aqui que você vai anotar. Segunda parte, né? Segundo núcleo, na verdade, tá? Segundo núcleo da obra. Família de Chico Bento. Personagem aí. O Chico Bento, que ele é o chefe da família, ele é um trabalhador e por causa da seca, ele vai se tornar retirante. O que é o retirante? Aquela pessoa que o quê? Não tem como sobreviver ali. Não tem como plantar, não tem como colher, não tem emprego. O que ele vai fazer? Ele vai ter que buscar migrar para outra região para tentar sobreviver. Gente, eles estão fugindo da fome mesmo, tá? É fome. O negócio aqui é fome. A seca provoca as piores condições sociais, principalmente a fome. Então, assim, a esposa dele, como é o nome dela? Cordulina. Aí eu vou ter também uma mulher chamada Mãe Nácia, que é a avó da Conceição, a Conceição do primeiro núcleo, a professora. Pois bem, puxem o nome dela, a setinha para lá. Aí aqui, gente, eu vou ter outra informação relevante aqui, deixa eu só voltar. Essa família, eles têm 3 filhos, tá? E aí no decorrer da aula eu vou falando o nome dos filhos deles. Se não der tempo de terminar hoje, na semana que vem na terça-feira a gente prossegue. Então eles têm 3 filhos, e aí nessa viagem que eles vão fazer, vai o Chico Bento, a sua esposa Cordulina e as 3 crianças. Também vai uma mocinha, que o próprio nome já é mocinha. Vai uma jovem chamada Mocinha, que é irmã da Cordulina. Que aí, gente, no percurso da viagem, ela decide que não vai, que vai ficar trabalhando, sabe rodoviária? Você já viu um local que não é rodoviária, mas que costuma ficar a gente esperando transporte para viajar? É como se fosse uma rodoviária. Tem uma merceariazinha e aí os ônibus, o trem, o pessoal para lá para poder seguir viagem. E aí ela, quando tá lá, ela acaba pedindo emprego para a dona desse mercadinho lá. E aí fala, oh, posso ficar aqui para lavar, limpar, em troca de comida, gente. É comida e abrigo. A gente está falando aqui de questões de sobrevivência. E aí, quando a mocinha fica lá, acontece uma das cenas. Gente, essa cena é muito forte na obra. Mocinha era muito ingênua mesmo, ela vivia lá no meio do mato. Gente, as casas eram tudo muito distante. Imagina hoje você vive numa casa que do lado da sua casa tem várias casas, e assim, a vida urbana. A gente está falando de 1930, a gente está falando de 1930, Quixadá, né, interior do Ceará, e a gente está falando de casas que eram muito longe uma das outras, era tudo muito longe. O contato social era algo muito, digamos assim, muito difícil. E é o que eu tenho aqui, mocinha, quando decide ficar ali, né, naquele, eu vou chamar de mercearia / rodoviária, era muito disso, era uma mercearia que parava o trem lá, o pessoal ficava lá. E aí, até que mocinha tá conversa com o motorista do trem, começa a conversar com mocinha. Olha, eu tô indo para tal lugar, você não quiser, se você quiser eu te levo nessa viagem, você vai comigo, não precisa nem pagar passagem. Mocinha se ilude, isso mocinha já, ó, detalhe. A família tá aqui, ó. Vamos pensar, é Chico Bento, um Cordulina e as 3 crianças e mocinha. Sai essa galera todinha a pé, no sol quente, escaldante, queimando os pés para ir para o Ceará. Em cada local eles vão parando para tentar pedir água, parando para tentar conseguir emprego, parando para tentar conseguir comida. Aí não consegue, aí migra para outra região, isso até chegar em Fortaleza. E eles chegam em Fortaleza. Tem um momento que a gente pensa que não vai chegar mais ninguém. Só que aí essas pessoas, esse grupo de pessoas, eles vão se desmembrando. Mocinha, por exemplo, chega para a irmã e fala assim, olha, Cordulina, eu posso ficar aqui? Acabei de arranjar emprego, vou ficar aqui lavando prato, fazendo comida para os clientes aqui desse mercadinho aqui, dessa rodoviáriazinha aqui e tal.
E aí ela diz o quê? Aí a irmã dela fala, olha, se você quer ficar aqui, fica. Pelo menos você tem abrigo, um local para dormir, tem comida. Gente, isso significa que mocinha nunca mais vai encontrar aquela família. Eles se desmembram, se despedem, se despeçam totalmente. Então, a irmã abraça a outra irmã, a irmã beija os sobrinhos, né? A mocinha beija os sobrinhos, se despede do cunhado, se despede da irmã e fica lá. E aí, nessa cena que é bem chocante, gente, quando a mocinha já tá lá, trabalhando e tal, nessa merceariazinha lá, nessa rodoviária, esse motorista de trem chega pra ela e começa a conversar com ela, prometer um monte de coisa que vai dar emprego pra ela na cidade grande, bababá. Gente, nesse momento, quando ela vai levá-la de trem, sabe onde é que ele coloca ela? Sabe o local onde guarda as malas dos trens? É como se fosse assim, eu não sei nem o nome daquilo ali. É como se fosse um vagão do trem, onde fica só, não fica ninguém, nenhum como é que eu vou chamar? Passageiro. Não vai ficar nenhum passageiro, só fica as bagagens. E ela fica assustada. Nossa, mas você vai me trazer aqui? Ele fala, porque você não vai pagar passagem aqui, mas aqui chega rapidinho. Quando chega um momento lá que o trem para, né, para um monte de pessoas descerem, gente, essa cena é muito forte. O motorista, que é o que ofereceu a viagem para a mocinha, ele vai estuprar a mocinha. E essa cena é terrível, terrível. Por isso que esses escritores vão ser chamados de neorrealistas, porque assim, eles vão falar a realidade nua e crua na literatura, vai dizer, olha como isso acontece, olha como essas moças sozinhas ali, desprotegidas mesmo, porque ela estava longe de nenhum tipo de parente, ela não conhecia ninguém, e por mais que ela tentasse argumentar qualquer coisa, ninguém ia acreditar nela, porque ela estava viajando sem pagar passagem dentro do local onde guarda as bagagens do povo. E essa cena, eu parei assim e eu fiquei chocada. Foi muito uma das cenas mais fortes, assim. Essa cena e a outra cena, que é uma cena que eu acredito que não vai dar tempo de contar hoje, que são aqui a cena de morte, que assim, estupro e morte. Então a gente para assim e fica chocado. E aí você fica tentando procurar aí o que aconteceu, mas a Raquel, ela é uma linguagem muito seca, muito fria. Ela não preenche ela não preenche todos os parentes, todas as lacunas e as reticências, ela deixa muito para tu, e fica muito claro, tu vai supor o que aconteceu. Essa cena da violência, da violência sexual, ela é muito forte. E assim, olha como a obra é atemporal. Você já ouviu falar nos vagões cor-de-rosa lá em São Paulo, das mulheres que são estupradas quase todos os dias nos vagões de trem? Sim ou não? Ou eu estou falando algo que vocês não conhecem? Já ouviu falar no vagão cor-de-rosa? Não, professora. Não, pois olha, pesquisem. Gente, tem um projeto até lá em São Paulo. É assim, gente, um metrô, você não vê, é diferente do ônibus. O ônibus você vê o passageiro, você vê o motorista, você vê o cobrador, certo? Lá no metrô, tu não vê ninguém. Tu não vê ninguém, porque tá lá, né? É como se fosse uma máquina. Você tá lá no vagão que só tem aquele espaço gigante que você viaja, não tá vendo o motorista lá. Não tá vendo ninguém. E aí o que acontece? Tem muitas mulheres, pesquisam isso, mulheres violentadas em trem. Gente, é trem e metrô, é muita, muita, muita mulher. Tem até esse projeto do metrô rosa, que era para criar um vagão cor-de-rosa no qual só poderia viajar mulheres, de tanta violência que essas mulheres estavam sofrendo. E assim, eu não tenho como esquecer disso, ficou marcado. E pesquisem isso, tá? Eu sei que é breve, procura só um videozinho. Você, Marcos, viu, né? Capitães de Areia, você viu, né? Isso mesmo, do Jorge Amado, né? Então, pesquisem só. Nossa aula terminou, né, gente? Pesquisem sobre isso, vocês vão ver. É chocante. Para tu ver o que é atemporal. Atemporal, o tempo passa, mas a obra continua atual. Porque mulheres continuam sofrendo esse tipo de violência, né? O feminicídio já foi até tema do Enem, né? A permanência da violência contra a mulher. Então, assim, tem temas e temas aí pra gente abordar. Pessoal, minha aula terminou, meu tempo acabou, não é isso? Até 8h50, né? Até 8h50. Terça-feira a gente dá continuidade ao 15. Assim que terminarmos, a gente vai para Vidas Secas do Graciliano Ramos, tá bom? A gente se vê na terça. Bom final de semana para vocês. E liguem sempre as câmeras, que eu achei ótimo ver vocês. Pode deixar, tia. Tchau, tchau, viu, gente? Desligar aqui minha câmera. Agradecendo aos 15 participantes dessa aula de hoje. Voltem sempre. Tchau, gente. Deixa eu desligar aqui minha câmera. Tchau.